Olá, tudo bem? Que bom mais uma vez poder encontrar você por aqui. Então vamos começar, né? Sabe que nós somos seres humanos e somente por sermos seres humanos podemos dizer que somos imperfeitos. E assim também como nos diz Oscar Wilde, ele nos diz que não é o perfeito, mas o imperfeito que precisa de mais amor. E assim, é interessante, é importante refletirmos e pensarmos, por exemplo, qual é a minha maior imperfeição? Ou quais são as minhas maiores qualidades? E isso nós vamos desenvolvendo no dia a dia. Nós desenvolvemos isso principalmente perante aos relacionamentos que nós vamos encontrando pela vida, pelo caminho, com as pessoas, com os seres, né? Até com outros seres vivos que não sejam humanos. Há um relacionamento nosso nesse sentido também. E vale dizer que se relacionar, quando nós nos encontramos, uma pessoa se encontra com a outra, como nós falamos, a partir desse momento, há colocações de ideias, de princípios, de uma educação que cada um foi vivenciando, seja na sua família, no seu meio social. E nós somos pessoas totalmente sociáveis. E aí, nesses conflitos que vão sendo desenvolvidos nos relacionamentos, é que nós vamos nos desenvolvendo como pessoa, como um ser humano que busca esse aprendizado diário, que desenvolve sabedoria. E aí é que algo muito relevante, algo que pode nos acrescentar bastante, é que a convivência humana, ela nos transforma todos os dias. Lembro-me, por exemplo, de um pensamento, uma frase de Martin Luther King, em que ele nos diz o seguinte: os seres humanos aprenderam a voar como pássaros, aprenderam a nadar como os peixes, mas ainda não aprenderam a conviver como irmãos. E se nós pensarmos bem, nós iremos confirmar essa frase que foi dita há muitos anos, mas que perdura no planeta Terra. Nós podemos referenciar, por exemplo, as guerras que acontecem em todo o mundo nesse exato momento, infelizmente. Mas o que é ainda realmente que pode nos ajudar nisso é nós podermos vislumbrar que as coisas podem ser modificadas, podem ser transformadas. É interessante, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 4, nos traz que nós devemos não apenas observar o que é nosso, mas observar também aquilo que é do outro. É aquela ideia de nós termos que compreender, de nos colocar no lugar do outro. É a ideia de empatia, é a ideia de comunicação para que nós possamos nos relacionar melhor. A comunicação é de extrema importância, porque às vezes alguns de nós, ao ouvirmos os outros, acabamos por colocar vários pensamentos em nossa mente. E se nós não soubermos chegar a ele, fazer as perguntas, sabermos nos colocar diante das dúvidas, diante das situações, pode ser que esse relacionamento, ele realmente não prospere. Então, para que um relacionamento possa se desenvolver, é válido, é realmente assim importante que as pessoas
possam se comunicar, se colocar no lugar do outro, possam buscar um ao outro. E essa busca, ela também perpassa pela ideia de humildade, pela ideia de nós colocarmos nosso orgulho, muitas vezes de lado, para que nós possamos nos unir, estar próximos àquelas pessoas que nós amamos e próximos a essas pessoas que nos amam. E nesse sentido, vale dizer que os seres humanos, mais uma vez, são imperfeitos. Às vezes aquilo que é desumano poderia se dizer que é perfeito. É como nos diz, por exemplo, Fernando Pessoa, o poeta Fernando Pessoa. Além disso, vale compreender uma breve história que pode nos ajudar muito nesse sentido de relacionar um com o outro. Há muito tempo atrás, na era glacial, estava ocorrendo que muitos animais eles estavam morrendo, principalmente em razão daquele frio intenso daquela época. Então, alguns desses animais, e nesse caso, os porcos-espinhos, eles também estavam assim, começando a morrer por causa do frio intenso, e eles, para então realmente não morrerem, eles começaram a se unir. Aqueles porcos-espinhos, aquela manada começou a se unir para que eles pudessem se aquecer e a partir daí eles pudessem se salvar daquele frio intenso. Passados alguns tempos nesse sentido dessa união desses porcos-espinhos, o que podemos já observar é que eles começaram a se ferir entre si por causa daqueles espinhos. E o que a gente observa nesse cenário, nessa visão, é que justamente aqueles que estavam mais próximos, aqueles que forneciam mais calor, eram os que estavam mais ferindo entre si. E agora, eles então, por causa dessas feridas, eles resolveram então se afastarem. Eles se afastaram. E nesse afastamento, ocorreu que eles começaram a voltar a morrer. Vários porcos-espinhos, então, começaram a morrer por causa desse frio intenso. E agora eles estavam diante de um dilema. Ou eles seriam extintos da face da terra, ou então eles teriam que aceitar, de alguma forma, os espinhos uns dos outros, eles teriam que ficar próximos e sentir aquelas feridas. O que eles decidiram, com sabedoria, podemos dizer assim, eles voltaram a se unir. E a partir daí, então, eles começaram a perceber uma distância melhor para que eles pudessem ficar, para que os espinhos não ferissem tanto aqueles que estavam ali, tão próximos uns dos outros. E aí eles puderam se salvar. Nós podemos compreender dessa história que nós temos as nossas imperfeições, os nossos defeitos, e na nossa convivência humana, porque a convivência humana, ela requer proximidade, requer cumplicidade, só que muitas vezes nessa convivência nós acabamos por nos ferir. E é nesse sentido que nós temos que aprender a conviver com essas pessoas, de muitas vezes aceitar aquelas imperfeições e buscar uma forma de aquelas imperfeições não nos ferir tanto, e por outro lado também enaltecer as pessoas com as suas qualidades, porque todos nós temos imperfeições, mas temos muitas qualidades, e assim podemos
nos desenvolver em nossa convivência, nos nossos relacionamentos, nessa proximidade em que tudo acontece na nossa vida. Por quê? Como eu disse, nós não podemos viver sozinhos, porque nós somos seres sociáveis que precisamos uns dos outros. Pessoas precisam das pessoas. Então, vale dizer que temos que aprender a conviver, aceitar as diferenças, aceitar o que o outro traz e poder enaltecer as qualidades para que esse relacionamento ele possa se desenvolver muito mais, muito melhor. E assim, esse relacionamento possa prosperar. Com certeza, em buscar um caminho saudável, um caminho feliz, para esse relacionamento, seja de amizade, seja um relacionamento profissional ou mesmo um relacionamento amoroso, Então, no mais, desejo a todos um excelente dia, que Deus possa lhe abençoar abundantemente e que nós possamos nos encontrar daqui uns dias mais uma vez, se Deus quiser. Então, até mais. Tchau, tchau.